Vamos conferir agora alguns dos depoimentos dos participantes deste Setembro Freire. É uma satisfação muito grande estar aqui em Cuiabá para esse evento, especialmente esse evento, esse Setembro Freire, onde está sendo homenageados 150 anos de Rondon, o poeta Silva Freire e Vladimir Dias Pino, né? E quando o Vladimir me propôs fazer a curadoria dessa exposição, dessa imensa exposição, eu disse para ele, olha, ele disse assim, fica meio esquisito eu mesmo ser o curador da minha própria exposição, então gostaria que você fosse, você trabalha comigo há muito tempo, né? Então aí eu fiz uma proposta para ele, eu falei, olha, então que tal você fazer o seguinte, já que você é um artista gráfico, você poderia fazer uma exposição como se o leitor tivesse muito próximo de um livro e ao mesmo tempo com uma certa distância, você faria como se todos esses livros se conjugassem num possível mosaico, porque o Vladimir, para ele, as cores são forma. Então, ele aceitou essa proposta e eu disse assim, você não vai poder se recusar a aceitar esse meu desafio. E aí ele topou, então ficou essa loucura aí, que são 1000 e tantas imagens, né? Mas eu acho que ficou um mosaico cuiabano muito interessante. Mas então, estamos aqui, eu fui convidada também pelo Mário César Leite para fazer o lançamento de um livro que eu fiz mais ou menos de fevereiro para cá. E nesse livro eu trago assim uma proposta meio que tem relação com o poema Processo, porque eu trato ali de fotopoemas e de poemas também que são filosóficos, que eu nomeio de aforismos. São aforismos poéticos filosóficos e também são fotopoemas, quer dizer, é texto e imagem. Então é isso, eu estou muito feliz de estar aqui, muito agradecida ao Vladimir pela confiança que ele me deu nessa curadoria, muito grata pelo convite que a Casa Silva Freire me fez e feliz mais ainda por, pela primeira vez, a gente está podendo mostrar aqui em Cuiabá a Ave de Vladimir Dias Pino, que é um poema que faz um corte, eu diria até um corte epistemológico entre a poesia tradicional e a poesia contemporânea. É isso. Agradeço a todos os cuiabanos por estar aqui com vocês. Setembro Freire 2015 é basicamente e principalmente uma exposição chamada Cuiabá Experimental, que foi sendo planejada já há algum tempo, há um ano atrás. E principalmente a ideia de trazer o poema Ave para Cuiabá. Um poema que é um poema intensivista cuiabano, né, que foi elaborado aqui e que, no entanto, ainda não tinha sido apresentado aqui em Cuiabá. Ele é um poema do Vladimir Dias Pino, então essa exposição tem no seu centro o poema Ave e ele, em forma de labirinto, faz todo o percurso de 3 vanguardas brasileiras, que é o intensivismo, a poesia concreta e o poema Processo. E coroando também com toda a obra do Vladimir. Essa exposição ela foi sendo construída em parceria com o poeta Vladimir Dias Pino, com o Otávio Ferran, que também fez todo o tratamento da imagem, com a curadoria também da Regina Puchan, e numa equipe, né, carioca e cuiabana, assim como o Vladimir e o Silva Freire
né, faziam as parcerias, né, deles. Essa equipe carioca e cuiabana se juntou para então poder fazer acontecer essa exposição. Essa é uma exposição de 1.300 imagens, um pouquinho de cada produção do Vladimir Dias Pinno. Aqui as pessoas que vierem visitar vão poder percorrer, né, por esses labirintos toda a produção poética do Vladimir Dias Pinno desde os seus 13, 14 anos, que é a fase do pré-intensivismo, depois a fase do intensivismo, a produção poética desse grupo, né, de intelectuais e poetas que fizeram esse movimento do intensivismo, depois a poesia concreta e o poema processo. Então é uma grande exposição que vale muito a pena vir visitar com muita calma e várias vezes, porque tem muitas informações. Você pode, ao mesmo tempo que apreciar de perto, você também tem uma visualidade de longe que forma novas leituras. Então, existem multiplicidades de leituras que essa exposição propicia. Vale muito a pena vir. Bom, o Vladimir Dias Pinno é, sem dúvida, um dos maiores poetas brasileiros de todos os tempos. É um poeta muito, muito importante, realmente importante. Por quê? Por que essa importância enorme do Vladimir? Porque ele é um poeta que trabalha as estruturas da questão literária, da questão visual. Ele está na invenção do que há de mais contemporâneo, de mais significativo em vários momentos da história da literatura brasileira recente. Vladimir, que é carioca, veio para o Mato Grosso ainda criança, exilado. Seu pai veio exilado por Getúlio Vargas para Mato Grosso num momento dificílimo da vida nacional, e aqui ele se criou. E aqui iniciou essa trajetória poética muito significativa, criando com Silva Freire, que é um companheiro dele daqui de Mato Grosso, o primeiro movimento do qual ele participou, chamado intensivismo, que lança as bases de uma nova poesia, uma poesia de caráter muito mais próximo do visual dentro da literatura brasileira. Nesse momento, ele é absolutamente original no sentido de que foi realmente pioneiro dentre todas as posteriores iniciativas de vanguarda, da poesia de vanguarda brasileira. O que se fez aqui por Vladimir Dias Pinno foi realmente a origem, a base, uma das primeiras manifestações de poesia visual na história da literatura brasileira. Ele criou em 48 um livro chamado A Ave, que vocês podem ver exatamente aqui atrás, uma instalação baseada nesse livro, no qual ele lança as bases de uma poesia construtiva de caráter extremamente visual, que é depois, posteriormente, radicalizada num segundo livro chamado Solida, que é lançado em 1956 na primeira exposição de poesia concreta. Esse livro já não é mais uma literatura para simplesmente uma literatura feita de palavras. É uma literatura feita de letras, de articulações entre letras, a partir de uma articulação completamente visual. Quer dizer, é um poema que ele chama de uma leitura circular, onde a folha de papel ela ganha uma dimensão escultórica e você circula em volta dessa escultura poema, formando várias combinações de palavras, construindo o poema. Então, vocês podem encontrar aqui nessa exposição que homenageia Vladimir, desde
essas criações do começo da obra dele até construções atuais. Ele está inteiramente ativo, trabalhando enlouquecidamente, usando a internet, usando o YouTube. Vocês vão ver essa produção, um apanhado dessa produção de Vladimir, podem ver aqui no Museu da Universidade. Setembro Freire deste ano, 2015, ele homenageia o Vladimir Dias Pino. Para nós é um ano muito especial, porque além do Vladimir, nós estamos também divulgando o intensivismo com essa ação e também dentro das comemorações dos 150 anos do Rondon, já que Rondon era uma das inspirações, né, desse grupo de poetas que criaram, que começaram essa corrente do intensivismo aqui em Mato Grosso. E com isso tudo, com toda essa importância, tanto do Vladimir como do Silva Freire e dessa influência de Rondon, o governo do estado de Mato Grosso participou ativamente como realizadora também, conjuntamente com a Casa Silva Freire, na realização desse grande evento. E isso fez com que ele ganhasse uma dimensão muito maior, não só nessa parceria do governo, mas na parceria com a Universidade Federal de Mato Grosso, né, na realização dessa grande exposição aqui no MACP, chamada Cuiabá Experimental, onde a gente conta, o Vladimir conta a história do intensivismo, todo o processo que levou, todo o processo criativo, né, trazendo o intensivismo para cá, a Ave, o poema Ave, que é o primeiro livro-objeto do mundo, que tem notícia do mundo, para que a gente conheça e reconheça também o intensivismo como um produto aqui de Mato Grosso. Então, com isso, com essa grande dimensão e também com a participação de outras instituições, como a OAB, inaugurando a Galeria Silva Freire, os museus de arte de Mato Grosso e o Museu Histórico de Mato Grosso também realizando ações, nós conseguimos ampliar essa exposição, não só ter aqui internamente dentro do espaço do MACP, mas como sair para o campus da universidade e também sair para a cidade, levando a arte produzida pelo Vladimir para conhecimento do público, né? Então, assim, com isso ele ganhou uma dimensão grande, a produção foi bastante trabalhosa, não só para nós, como o próprio Vladimir, que produziu cerca de 1.300 imagens para essa exposição. Ele se dedicou realmente a esse trabalho e foi uma coisa assim, está sendo uma coisa muito impressionante. Então, nós teremos a oportunidade, nós, Cuiabá, de poder conhecer esse trabalho dele, de poder não só conhecer o trabalho do Vladimir, mas também do intensivismo, um pouco mais do trabalho dessa parceria do Silva Freire com o Vladimir. E para nós está sendo assim uma grande experiência, porque nós nunca trabalhamos desse formato, uma exposição desse porte. Então foi uma junção de pessoas, de uma equipe que conseguiu chegar num formato de uma exposição que ele planejou, né, que ele projetou, e vai ser uma coisa inédita, né? Então, assim, tanto o parceiro como a Gráfica Print que embarcou nesse projeto e conseguiu transformar ele em uma coisa real, como todo mundo que tem trabalhado em mais de um mês para que essa exposição fique pronta, né, que apresente essa grandiosidade para a nossa cidade. É um prazer, né, para nós da Secretaria de Cultura, Esporte e Lazer e do Governo do Estado participar como co-realizadores dessa 4ª edição do Circuito Setembro Freire. Entendemos que é um momento que a gente pode estar levando para os nossos jovens, para toda a população mato-grossense, a riqueza do intensivismo através da poesia e das obras de Vladimir Dias Pino e de Silva Freire. Acreditamos que esse mês de setembro vai haver uma quantidade de exposições, de papos literários, no Museu de Arte e Cultura Popular aqui da UFMT e também em 2 museus do estado de Mato Grosso, o Museu Histórico e o Museu de Arte. Durante esse mês estarão com atividades. Para nós é um prazer ter participado nessa parceria com os nossos demais parceiros. Casa Silva Freire tem todo o nosso respeito e nossa saudação com a realização desse evento.
A Universidade Federal de Mato Grosso tem sido um dos espaços, né, de acolhimento a todas as manifestações culturais, políticas, estudantis, enfim, e não poderia deixar, então, de receber agora, né, essa exposição que integra também a homenagem ao Setembro Freire. A Vladimir Dias Pino é um dos artistas, né, e um dos servidores dessa universidade há mais de 3 décadas, e para nós da Universidade Federal de Mato Grosso é uma honra, então, receber e abrir para toda a população mato-grossense esse espaço tão carinhosamente preparado e tão acolhedor, né, de manifestações e admirações do público que cultua as artes.